Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos neste instante. Chegamos ao fim do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando a respeito das aflições. Então, nós terminamos o capítulo 5 no vídeo anterior e foi bem longo, porque abordamos os seus itens, em todos eles, sempre nos trazendo para ensinamento situações que nos remetiam às razões das causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das aflições que passamos aqui e as consequências do nosso comportamento. Aprendemos muito a respeito da questão da expiação, que são as dores e aflições como consequência dos atos equivocados que nós praticamos no passado recente ou no passado remoto. Aprendemos a respeito das provas, que são as situações que nós nos vemos envolvidos, que a providência divina coloca à nossa frente, como se fosse uma espécie de exame, uma provinha, para ver se nós já estamos aptos e aprendemos, estamos aptos a dar um passo além, melhorando os nossos sentimentos. Sem falar também das questões que nos trazem dores e sofrimento pelo simples fato de estarmos aqui num mundo de provas e expiações. Nós não podemos nos esquecer disso, né? Porque estando aqui, interagindo com outros irmãos, outras criaturas que estão em vários níveis evolutivos, nós muitas vezes nos vemos em situações que nos trazem constrangimento, dores, aflições. Isso significa, tem o resultado simplesmente por estarmos aqui nessa faixa evolutiva, nesse mundo, nessa escola apropriada para o nosso desenvolvimento. E hoje nós vamos começar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Nada mais apropriado para o nosso estudo. Olha só como Kardec fez a estruturação do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de falarmos muito a respeito de dores, de provas, expiações, aflições, agora nós vamos abordar sobre o Cristo Consolador, a mensagem de nosso Mestre Jesus, que veio justamente nos trazer consolo, nos explicando a respeito da nossa condição, para que nós tenhamos condições de compreender as razões de tudo isso que nos acontece. E, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre, tudo se torna mais fácil. Vou fazer a leitura desta introdução, desta passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 28, 29 e 30. É muito rico esse capítulo, com informações que são muito úteis para a nossa intimidade. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus aqui nos traz uma informação consoladora para todos nós, porque ele fala para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que estão em aflição, para nós irmos até ele. Ele nos chama a atenção a isso, que nós indo até o nosso Mestre Jesus, o que significa isso? Significa termos a disposição de buscarmos os seus ensinamentos, porque ali estão as consolações que nós precisamos para a nossa vida. Ele deixa bem claro a respeito disso. Todos nós, todos, independente se tem se tem aquela religião, se tem isso, independente disso,
todos aqueles que se encontram sobrecarregados, aflitos, precisam buscar os ensinamentos de Jesus para ter a consolação, a esperança em seus corações. E ele diz que todos nós seremos aliviados. Olha que interessante, ele não falou que o nosso fardo será retirado, ele não falou que as nossas dores serão retiradas de nós, ele não disse que as provas serão retiradas da gente, não, ele disse que nós seremos aliviados se estivermos em boas condições, boa vontade para buscar os seus ensinamentos. Seremos aliviados. E por que não retirado? Por que as dores não saem? Por que o fardo não é retirado de nós? A cruz que carregamos não é retirado da gente. Porque aprendemos lá atrás, no capítulo anterior. Porque lá nós aprendemos que tudo o que está conosco, tudo aquilo que nós estamos passando, nos pertence. É inerente à nossa condição de espíritos em evolução. Mas nada impede, através da nossa mudança, da nossa transformação, do nosso desejo sincero de reconhecer os erros que cometemos e nos colocarmos em disposição para deixarmos de errar tanto, errando menos a cada dia, nós vamos sendo aliviados das dores e sofrimentos que nós estamos passando ou que ainda teríamos que passar. Olha que interessante. Com a mudança de comportamento, de postura e de entendimento, nós vamos evitar muitas provações, muitas expiações futuras que ainda teríamos que suportar diante do nosso aprendizado hoje. Porque o que o Pai quer da gente é que a gente compreenda, que a gente aprenda e não que a gente sofra. Por isso que nós compreendemos que todo sofrimento, todas as dores, não tem o caráter punitivo. Não tem esse caráter, mas o caráter sempre educativo e de aprendizado. Ele diz ainda que tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Jesus nos convida para termos a mesma postura que ele tinha, da brandura e da humildade. Esses são os caminhos para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores. Vamos analisar a nossa intimidade. Nós estamos nos colocando dessa maneira, com brandura e humildade, quando nós nos relacionamos com o nosso próximo, com o nosso familiar, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os colegas, amigos, desconhecidos, ambiente de trabalho. Vamos analisar se nós estamos colocando em prática esse simples ensinamento da humildade, da brandura, do respeito. Jesus nos chama a atenção para isso, porque esse é o caminho que ele nos ensinou. E encontrareis o repouso de vossas almas. Repouso aqui é tranquilidade, é paz de espírito. Não é o repouso que as pessoas interpretam como quando após a morte do corpo físico, o espírito vai permanecer dormindo, aguardando o chamado, o despertar pelas trombetas, e daí vem o julgamento. Tudo fantasia, meus irmãos. Vamos afastar essas fantasias do passado que nós ouvimos, que nós aprendemos. Foram úteis para a gente até um determinado ponto. Agora nós já estamos querendo conhecer mais. Por isso que nós
estamos estudando a doutrina espírita, porque nos revela a realidade do mundo espiritual e da nossa essência divina, a nossa essência espiritual. Então nós compreendemos que dessa maneira, quando retornamos à pátria espiritual, após o advento da morte do corpo físico, nós não vamos ficar repousando. Existem muitos trabalhos, muitas atividades a serem feitas. Dependendo do comportamento quando esteve aqui, ainda lá estaremos com dor e sofrimento. Por isso que nós estamos tendo agora a oportunidade de compreender os ensinamentos de Jesus e de renovarmos o nosso comportamento, já nos preparando para a vida futura. Não estou falando só da vida espiritual, da vida futura, da vida de amanhã, depois da manhã, no mês que vem, daqui a um ano. Irmos nos tornando pessoas melhores, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Brandura nas palavras, no comportamento, humildade. Isso é um exercício que nós precisamos fazer diariamente, constantemente. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que ele quer dizer com isso? Que o que ele nos pede é suave. O que ele nos pede é para que a gente tenha boa vontade de aprender com os exemplos que ele deu, que ele deixou aqui para a gente. É isso, por isso que é suave. Meu jugo é suave, ou seja, aquilo que eu lhes peço, o que vocês têm que fazer é suave, é só aprender, e meu fardo é leve, ou seja, colocar em prática. Cada um vai ter as suas dificuldades inerentes ao seu caráter, a sua postura, a maneira de enxergar a vida, a maneira de se enxergar e enxergar o seu próximo. Para aqueles que estão despertando para a compreensão da sua realidade espiritual, da nossa condição de irmãos, tudo vai ficando mais leve, mais suave. Jesus nos chama a isso, e isso é consolador, porque nós compreendemos que Jesus já passou por tudo isso que nós estamos passando. Ele está muito à frente, ele já superou as dores do mundo, as dificuldades do mundo. Então ele é o nosso irmão mais velho e ele tem autoridade moral para vir aqui, para ter vindo aqui e nos ensinado como deveríamos nos comportar, nos preparando para a nossa transformação, a nossa renovação íntima, nos ensinando o caminho. No Livro dos Espíritos, nós aprendemos lá que, segundo os espíritos superiores, que Jesus é o modelo e o guia a ser seguido. Não tem outro. É ele que nós precisamos nos espelhar. Mas tem pessoas que adoram ficar dando desculpas. Argumentos e inteligência é o que mais possuem para justificar a sua inércia, para justificar a sua falta de vontade, para justificar a sua manutenção na sua zona de conforto. Precisamos nos libertar disso. Jesus nos liberta se nós nos esforçarmos, se nós estendermos as mãos. Precisamos fazer isso, estender as mãos, porque Ele está aqui próximo da gente, através do que nós estamos estudando e aprendendo. Neste outro item, nós encontramos também grandes argumentos de consolação. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Confiança, meus amigos.
Deus, confiança. Precisamos estimular esse sentimento que está dentro de nós, estimular a fagulha da fé para que ela se aumente, para que ela brilhe cada vez mais, acreditando sem sombra de dúvida que nós somos amparados em todos os momentos da nossa vida. Não importa as dificuldades que estamos passando e as suas naturezas, não importa, nós estamos sendo amparados. Vamos pedir força para Jesus, para que a gente suporte carregar o fardo que está sobre nossos ombros. Com essa confiança, nós vamos suportar e passar pelas expiações e provas da vida. Mas nós não podemos ser ingênuos. Pode ser, meus irmãos, que nós vamos passar por esse sofrimento, com esses fardos, durante toda uma existência. Toda uma existência. Muitos irmãos, muitos de nós, desde o nascimento, passando pela adolescência, pela madureza e assim por diante, carregam fardos pesados. Mas, irmão, com a consciência que tudo isso é nosso, não foi por causa do outro que eu estou carregando essas dores, essa aflição, não é por causa do outro que eu estou carregando essa cruz, esse fardo, é por aquilo que eu fiz, como consequência do que eu fiz. Isso já nos consola. Por quê? Porque eu não sofro por causa de ninguém. Eu não estou sofrendo por causa do outro. Eu estou sofrendo por causa de mim. Ah, mas aí alguém pode pensar assim, mas foi ele que provocou, foi ele que me tirou a vida, foi ele que atentou contra a minha esposa, foi ele que fez aquilo contra o meu filho. Meu irmão, nós somos os responsáveis pela maneira como encaramos esses acontecimentos da vida, não é o outro. O outro, se ele teve uma atitude equivocada, ele vai ser responsabilizado. Não tenha dúvida a respeito disso, porque nós acreditamos na justiça de Deus e não na minha. Na justiça de Deus. Aquele que errou será responsabilizado. E quanto mais erra, mais pedra vai colocando na sua mochila que deverá carregar mais para frente. De nossa parte, que nós possamos aliviar o nosso coração, não ficar carregando sentimentos de ódio, de raiva, de vingança daquele que atentou contra nós, ou daquele que atentou contra um familiar, um ente querido, alguém que nós conhecemos e que nós ficamos muito chateados. Não vamos fazer isso conosco, vamos deixar para Deus resolver essas situações. Do nosso lado, vamos seguir os ensinamentos do Cristo, sendo brandos, sendo pacíficos, procurando exercitar a humildade, tirando esse sentimento de ódio, de raiva que só nos envenena, Daí nós compreendemos a respeito do ensinamento de Jesus sobre o perdão. O perdão é o antídoto para o veneno que está dentro de nós. Quando nós perdoamos o que o outro nos fez, nós estamos tirando de nós esse sentimento que nos faz muito mal. Mas nós vamos analisar a respeito do processo do perdão, porque não ocorre do dia para a noite, é natural que seja assim. Em outra oportunidade nós vamos falar a respeito disso com mais propriedade, com mais discrição e assim por diante. Por ora, nós iniciamos esse capítulo extraordinário. O item que nós analisamos foi o jugo leve. É o que nosso Mestre Jesus nos convida a estudarmos para aliviar todo esse fardo que nós estamos carregando. E ele vai se tornar muito mais fácil para que nós continuemos a carregá-lo, até que seja permitido por Deus que esse fardo saia de nós.
quando nós cumprirmos e toda a nossa responsabilidade diante do que fizemos lá atrás. Extraordinário o que nos espera neste capítulo. Então, meus irmãos, chegamos ao final. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos abençoe, nos fortaleça. Que esse ensinamento possa servir de consolo para nós, enquanto espíritos imortais que somos. A compreensão nos alivia, faz com que nossos pensamentos sejam mais leves, que as dores também diminuam, porque através da compreensão nós entendemos que nós somos todos irmãos e somos filhos do Criador, e que a justiça de Deus atua sobre todos nós em todos os tempos. Então, assim, pedimos ao nosso Mestre que nos dê força para que possamos sempre superar as dificuldades da nossa existência. Assim seja. Meus amigos, que bênção! Que possamos estar juntos no próximo vídeo, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa análise. Até o próximo encontro.